Fala, galerinha, beleza com vocês? Estamos aqui de novo no terceiro episódio do Cantinho Podcast. E hoje estamos aqui com ele, Sebastião Lima, né? Mais conhecido como Mestre Sabá. Exatamente. E aí, meu parceiro, beleza com você? Prazerzaço estar aqui contigo. A satisfação é nossa, meu irmão. Você que é o mestre do CT Punho Fight, né? De artes marciais, né? Vamos lá nessa missão. E aí, meu amigo, como é que tá a questão das artes marciais aqui em Belém do Pará? Como é que tá a questão da atuação, né? Campeonato, essas coisas todas, como é que tá funcionando? Aqui em Belém posso te dizer que bomba, muito campeonato, muitas competições, entendeu? E posso te dizer que tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Muito. A sua equipe, né, que é a Punho Fight, né? Disputa campeonatos por aí, pela federação, amador. Sim, sim. Até porque faço parte de duas federações, né? Tanto como a do Karatê, como do Muay Thai, Kickboxing, Boxe. Então eu faço parte de duas federações. E todas elas têm muita programação, tem muitas competições. E aí levo atletas para competir dentro aqui de Belém, fora de Belém, campeonatos nacionais, campeonatos até mesmo estaduais, né? A gente sempre comparece lá. Entendi. Você já está nessa área da arte marcial há quanto tempo? Bom, dando aula com a Academia Punho Fight, tenho 10 anos. 10 anos? 10 anos com a Academia. Dando aula? Isso, a Academia Mas que vem praticando artes marciais bem mais. Bom, aí a história já é bem mais longa, né? Bem mais longa. Comecei aos 13 anos de idade. Ah, aos 13 anos de idade. Então, desde os 13 anos de idade está nessa estrada aí. Sim, sim. Dei uma pequena pausa, mas depois voltei, peguei firme e continuei. Entendi. Hoje, o seu CT, né, a Punho Fight, o CT Punho Fight, ele tem atletas participando de campeonatos? Como é que está a sua equipe hoje? Sim, sim, tem atletas participando de campeonatos, tanto estadual como até mesmo nacional, que agora vou destacar um atleta meu que vai competir tanto pelo Muay Thai quanto pelo Karatê, né? Duas federações diferentes. Uma competição em Fortaleza e outra em Tocantins. Entendi. Nessa trajetória de tantos anos, né, praticando artes marciais, dando aula e tudo mais, você também já foi competidor? Sim, hoje ainda compete ainda? Como é que tá? Hoje já não compito tanto por causa do tempo, né? Como tu bem sabes, que já fosse atleta também, a gente necessita de um tempo e um treinamento específico para a competição, né? Hoje já não consigo ter esse tempo. Então eu dedico mais a vida aos atletas mesmo, entendeu? Nessa trajetória de competição, ganhou bastante medalhas. Sim, graças a Deus. Bastante experiência, viajou bastante. Só não deu para viajar muito pela questão de patrocínio, né? Que eu estava até argumentando agora há pouco. E tu também com certeza passou por isso. Sim. Às vezes aparece a oportunidade de nós irmos para competir longe, fora do estado, fora até mesmo do Brasil. Então eu mesmo já deixei de ir para Mundial por falta de patrocínio. Por falta de condições financeiras, realmente. Entendeu? Isso aqui é uma grande questão que a gente tem, né, no esporte, se falando em esporte geral. Se tratando de arte marcial, né, artes marciais, um grande fator que a gente tem, né, assim, que impede o atleta de seguir em frente, é a questão do patrocínio. Com certeza. Porque quando um atleta ele não tem patrocínio, o que acontece? Ele deixa de treinar para poder trabalhar, para poder estar se mantendo no esporte, né? Para poder competir, é mais complicado, muito mais complicado. E aí isso influencia no treinamento do atleta, no rendimento do atleta, né? Sem dúvida. Porque ele não tem uma dedicação total naquele treinamento para competir, né? Exatamente. Isso aí tem tirado a oportunidade de muitos atletas com potencial lá em cima. E acabam não indo justamente por essa questão, né? Financeira. Infelizmente. Entendi. E durante esse tempo aí, você tem alguma história de atletas, alguma coisa inusitada que aconteceu sim. Nas competições? Tem várias, né? Tem várias. Só que a gente não vai falar todas, tem algumas, né? Vamos destacar algumas aqui. Uma, principalmente, é essa minha atleta aqui, chamada Ruth, que está aqui presente. Está aqui nos bastidores, né? Nos bastidores. Tá certo. Quando ela veio treinar comigo, ela tinha 40 anos, né? 42 anos. Aí quando ela veio treinar com você? Comigo. Só que ela já isso já faz quanto tempo isso? Né? Um tempinho. Há 8 anos atrás. 8 anos Olha atrás. Só, cara, que bacana. 42 anos. Então, aí quando ela chegou comigo, ela estava totalmente com a autoestima dela lá embaixo, né?
Tudo ela dizia que não era capaz mais de fazer. Ela dizia que Igual quando eu cheguei lá na academia essa semana. Exatamente. Não, ela era pior. Ela era pior. Porque tudo depois levantou e... Não continuou ainda, né? Não, ela dizia que ela já tava velha, não era mais pra ela, aquilo. Mandava fazer um exercício, não, tô velha, isso eu não vou conseguir. Mandar um chute, não consigo, já tô velha. E ficava nisso, eu dizendo pra ela, não, rapaz, tu não é velha nada, bora lá, bora pra cima. Foi. Aí até que pintou a oportunidade de campeonato paraense, né? Ela ficou meio assim, não, vou competir. Bora competir, rapaz, tá boa. Ela tava treinando. Tava treinando, comecei a treinar ela. Disse, bora agora, tu dá pra te competir. Ela disse, mas quando? Eu não tô boa. Tá boa, dá pra competir, bora lá. Bora no Paraense. Mas logo no Paraense, né? No estadual. Porque quem tem esse olho clínico de ver se o atleta tem condições ou não de competir, é o mestre, né? É o treinador dele. Isso. Então, assim, muitas das vezes o atleta ele não tem aquela autoestima, aquela segurança de saber que ele está bem. Tá preparado. Enquanto o mestre não chegar com ele e dizer, meu amigo, bora, que você tem capacidade, exatamente. você vai ganhar. Né? E isso é um incentivo que deixa o atleta lá em cima, né, para ele poder seguir, né? Querendo ou não, ele cria aquele ânimo. Sim. Querendo ou mesmo que aquele negócio não vai, será que não vai no tranco, mas vai, né? E aí foi o que aconteceu com ela. Foi exatamente o que aconteceu com ela. E ela foi. Aí, resultado final, campeã paraense. Campeã paraense. Olha aí, meu irmão, até doida. Cara, até comitê ainda, mas né? Também, duas categorias. Mas também, né, cara? Com um treinador desse, como é que a pessoa não vai ser campeã, né? Mas por aí tu vê, né, que às vezes o atleta não confia nele. Às vezes a gente tem até um certo embate com os pais, que tem pai que acha que o filho ainda não está preparado, porque fica querendo proteger, né? Sim. Não, ainda não vai, porque ele vai apanhar e não sei, começa aquele negócio. Porque devido ser um esporte de contato, né? O mestre né? dele sou eu que sou o professor dele, sou eu que avalio. Isso é minha responsabilidade. Aí ele já fica meio assim, né? Tá bom, vai dar certo, entendeu? Até hoje tem dado certo, eu não me lembro de nenhuma competição que eu tenha ido com um atleta e não tenho trazido medalha, nenhuma. Olha entendeu? Só que bacana, cara. Graças a Deus, claro, né? Mas graças a Deus sempre medalhou. E foi essa atleta que foi campeã também brasileira? Exatamente, no mesmo ano. No mesmo ano? No mesmo ano. Veio o Campeonato Brasileiro aí, que ela ficou mais nervosa mesmo. Brasileiro. Caraca, cara, que bacana. A atleta desacreditada. Totalmente desacreditada. Ela mesmo não acreditava nela. Mas aí, com seu incentivo, com seu treinamento... Não, tu tá bem, bora lá. Aí foi, disputou o Campeonato Paraense, ganhou. Ganhou a vaga pro brasileiro. Ganhou também, foi campeã. Campeã brasileira. Campeã brasileira. Olha aí, cara, que bacana. Catar e comitê também. Catar e comitê, né? Duas categorias. Duas categorias, pô, que bacana. Entendeu? Ó, vamos fazer um drink aqui pra você agora, né? Um coquetel de frutas, né? Isso. Já que você também só fruta. Só fruta? Atleta não pode beber, né? Ou pode beber? Não. Como é que o senhor acha disso? A gente pode, só não deve, né? O que o senhor acha dos atletas, assim, que... Nada contra. É uma polêmica, né? Isso, é uma polêmica. Uma polêmica, né? Que tem, né? No mundo das artes marciais, tem atletas que bebem, tem atletas que não bebem, e tudo mais. Tem atletas que não fumam, sim, né? Não tenho nada contra. Só que eu mesmo realmente não. Nasci em berço evangélico, graças a Deus. Você é evangélico hoje? Sou evangélico até hoje. Olha que bacana, cara, que legal. Pastora, né? Sim. Meu pai fazia... Olha, em homenagem a você, eu vou fazer um coquetel de uvas para você, de frutas vermelhas. Top, meu. Olha só. E aí, mestre, você ganhou várias medalhas. Sim, graças a Deus. Bastante. Foi, né? Como só não foi mais por causa da questão que eu tô te falando, né? Não dava para viajar para longe, para fora do Brasil. Então isso me atrapalhou um pouco, né? Entendi. Mas nada que a gente não passe por cima. E a equipe hoje está treinando para algum campeonato, alguma competição? Sim, está treinando para ir para o Campeonato Brasileiro. Entendi. Hoje, qual é o seu atleta principal? Você tem algum atleta principal assim? Hoje o atleta que está mais se dedicando mais em competições é o Max, né? O Max, sim. Sim, conheço o Max. O Max é um bom atleta, né? Bom atleta. Tá bem focado. Tá focado, tá bem responsável, tá treinando bastante. Então tem tudo para dar certo. Entendi. Então ele vai disputar o Campeonato Paraense brasileiro? Brasileiro. Brasileiro. Em Fortaleza é o Campeonato Brasileiro de Karatê e em Tocantins é o Campeonato Brasileiro de Kickbox. Olha só que bacana, ele vai participar das duas competições. Das duas competições. Isso. E como é que tá o incentivo financeiro, velho? E aí, estão com patrocínio, não estão com patrocínio? Tem os patrocínios aí, mas tu sabe, ainda não é o suficiente. Exatamente. Ainda para... Estamos na busca de melhorar aí o patrocínio para ele. E quantos atletas o senhor está levando pro campeonato? Leva ele justamente por isso. Devido à demanda de verba é alta, né?
Sim. Tá se deslocando, aí tem a hospedagem, tem a viagem. Mas tem outros tem atletas que lá no seu CT tem condições, que tem condições técnicas para ir para o campeonato brasileiro. Temos sim. Tem, né? Entendi. E o seu CT fica onde, mestre? Fica localizado na Rua Lameira Bittencourt, número 449, bem próximo ao Colégio Maria Luísa, bem conhecido aqui no nosso bairro. Ah, tá aqui em Belém mesmo, né? Aqui, bairro do Bengui. Isso. E tem Instagram, tem redes sociais? Sim. Instagram é Sebastião Martins L. Sebastião Martins L, o Instagram de lá. Exatamente. E nessa vida, né, de artes marciais, assim, como é que tá assim, a sua vida física, saúde, a arte marcial, o que é que ela proporciona para a saúde? Cara, o que eu posso te dizer é que se eu soubesse, eu teria entrado até mais cedo. Até mais cedo? Entrei mais cedo porque tu lembra muito bem que antigamente a arte marcial era como marginal, era marginalizada. Sim. Muitos não aceitavam, né? É verdade. Muitos falavam e faz arte marcial, é vagabundo. Falavam tinha assim, essa questão? Tinha essa Esse preconceito antigamente? E muito. Tanto é que a minha mãe não queria, né? Com meus 13 anos, eu fui pedir, ela disse, rapaz, tu não vai pra isso não. Eu disse, mãe, mas eu quero, é meu sonho. Eu sempre tive vontade, que eu via filmes e gostava. Sim. Né? Aí ela disse, se tu quiser... Provavelmente Bruce Lee, Jack Chan... isso mesmo. A inspiração... né? Aquelas pessoas que têm de 30 anos pra trás, né? Sabem quem são, né? Exatamente. Hoje essa galerinha aí não sabe quem sabe é. mais o que é isso. E aí eu fui me inscrever sozinho. E foi fazer. Foi. Aí depois que eu comecei, ela viu que isso melhorou ainda mais o meu comportamento, tanto em casa quanto no colégio. Sim. E fora, pronto, ela começou a gostar, começou a ver com outros olhos, entendeu? Mas até então era difícil para treinar arte marcial. É porque antigamente ela era muito bruto, né? Sim. Não sabia o que era uma luva, não sabia o que era uma caneleira, tatame não existia. Era tudo mesmo? Era tudo muito rústico, né? Muito bruto. Sim. Mas hoje mudou um pouco. Mudou muito, né? Muito. Hoje a gente já é visto com outros olhos. Já é visto com outros olhos hoje, já. Com certeza absoluta. Até hoje em dia, até se tu for no médico, ele vai te dizer, pratica uma arte marcial. Olha aí. Vai no psicólogo, ele diz, vai fazer uma arte marcial, vai fazer um esporte, vai praticar um esporte, que isso melhora a tua vida, tanto física quanto mental. E é isso que tem acontecido. Na minha vida não é diferente. Aí, vamos usar esse suco de uva, 100%, tá sem álcool. Exatamente. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Bora ver se você vai gostar desse daqui. Tá ficando bonito o negócio, né? Vamos colocar aqui um hortelãzinho para dar um tchanzinho, né? E falando sobre os benefícios da arte marcial, tem um atleta meu, um aluno meu, tá comigo há 5 anos, que também estava entregue, sabe? Porque sofreu um acidente de moto. Aquele que você comentou comigo, né? Contigo, exatamente. Sim, o que foi que aconteceu exatamente com ele? Ele treinava boxe chinês e aí, nesse meio tempo, ele teve um acidente de moto, né? Justamente porque bebia e foi dirigir. Por isso que eu não digo, eu não sou contra, mas também não aconselho ninguém. Ó, obrigado. Prove aí, vê como é que tá aí. Fez igual o... Isso é bom. Isso é bom esse? É bom. No que beber no canudinho também, ó. Só porque é rosinha o canudinho? Pronto. Agora sim. Sim, conclua, mestre. Pois é, aí aconteceu que ele pegou a moto e foi atravessar ali na Centenária e o carro pegou ele. Sofreu um acidente. Um acidente grave. Quebrou a perna em 6 pedaços. É por isso que a gente sempre fala, né? Álcool não combina com direção. Não, jamais. Não combina com direção, né? Fica a dica aí, pessoal. Álcool não combina com direção, né? A dica que ela é real. Verdade. Então, se beber, não dirija. Jamais. Nem perto de veículo. Verdade, né? E aconteceu esse caso com ele, então o médico, depois de um tempo, ficou, né, 1 ano se recuperando, o médico falou para ele que ele não tinha mais como treinar, não tinha mais nem como correr, o que ele podia fazer era andar. E olhe lá, né? Ficou com uma perna menor que a outra, né? Que ele passou encurtou a perna dele por conta do acidente. 6 cirurgias, né? 6 cirurgias. Então, pedaços de ossos quebraram, né? Caramba. Então, teve que diminuir um pouco a perna dele. Então foi bem grave o acidente mesmo, né? Foi grave. Ele ficou internado um bom tempo. Inclusive eu fui visitar ele. E aí depois de um tempo falando pra ele, depois que ele saiu, né? Ele acabou que foi só engordando, né? Engordando. Sim. Ficou com 98 quilos. Entendi. 98 quilos, sendo que ele tem 70 de altura. Caramba.
E aí aí sofreu mais porque doía muito, né? A perna dele, com peso, a estrutura. Devido ao acidente, né? E aí, ao mesmo tempo, ele ficava com medo de treinar e piorar, né? E eu fui ajudando ele, fui começando a botar na mente dele que ia melhorar, que eu tinha condições de fazer ele melhorar, ele confiar no meu trabalho. E até que depois de 1 ano e meio ele confiou e veio. Veio treinar. Veio treinar. Veio para Punho Fight. Para Punho Fight, exatamente. E aí, depois de um tempo, hoje ele tá com 80 quilos. 80 quilos, 80 quilos, baixou bastante. Já ficou até com menos, só que ele quis ganhar um pouquinho mais de massa. Sim. Ficou com 80 quilos. E agora tá treinando perfeitamente, faz tudo, já tá comigo há 5 anos já. Treinando. Então, a arte marcial proporcionou para ele uma qualidade de vida, né? Devido na realidade, os médicos já tinham dito para ele que ele não ia poder... Já tinham dito para ele que ele não tinha como mais treinar. Entendi. Treinar para ele não dava mais. Mas aí você foi lá... Todo aquele cuidado com o profissionalismo, principalmente, Sim, né? porque tem que ter um cuidado específico, exatamente, né? Porque cada pessoa é um treinamento específico. Como eu já pratiquei, já dei aula também e tudo mais, hoje não dou mais aula, mas chega muitos alunos, né, que com certas dificuldades, né, e dizem que o meu médico não deixa, eu disse para mim não fazer, dizem para mim não fazer tal coisa, não fazer tal exercício, não fazer isso, não fazer aquilo. Sim. E a gente vai direcionar um treinamento específico para aquela pessoa. Dentro da limitação dela. Claro que a gente não vai extrapolar, né? Passar dos limites. Mas Sim. A gente sabe o que dá para fazer e o que não dá. Só que às vezes a pessoa fica com o psicológico dela tão abalada que ela acha que não dá para fazer absolutamente nada. E ela mesma acaba se limitando. Mas quando a gente entra com esse trabalho aí de autoestima, né? Conversar, né? Chegando com ele, fazendo exercício adaptado, ele vai começando a ter confiança nele. E aí ele evolui. O caso dele, se tu vê ele treinando, tu não vê mais deficiência nele. Poxa, que bacana. E a arte marcial, ela é isso, né? Ela proporciona qualidade de vida, ela transforma cidadãos, ela faz cidadãos, né? Com certeza, como eu falei, o maior foco é esse. Então a Punho Fight hoje, ela tem esse foco de fazer atletas, fazer cidadãos. Atletas é consequência. O principal mesmo é formar cidadãos de bem para lá na frente dar resultado positivo para a sociedade. Poxa, que bacana, cara. Outro caso curioso para as pessoas não desistirem. Quando eu fui fazer para minha faixa preta, passei muitos anos na marrom, né? Para mim passar para a faixa preta, fui reprovado a primeira vez. Olha, foi reprovado, mas... O mundo caiu. Olha aí, ó. Poxa, era tão bom, todo mundo dizia que era tão bom, o que aconteceu, né? Porque eu tinha parado no treino e voltado, já não era mais a mesma coisa. Aí tá. Não vou desistir, vou para a segunda vez. Fui para a segunda, adivinha? Reprovado de novo. Reprovado de novo. E agora? E aí? Ou eu segui o conselho de uns e outros, se não é pra ti, desiste, ou então vai pra ali que ali tu paga e fica passa. Na marrom mesmo. Não, uns disseram assim, vai pra ali, pra aquela outra federação lá que tu paga selada. Mas existe isso aqui? Olha a polêmica aí, galera. Todo mundo sabe que existe. Existe, bastante. Só que eu sou um cara que eu cobro muito de mim, cara. Não consigo. A minha consciência não ia deixar. Se eu não fizesse isso, eu ia ser um cara frustrado o resto da minha vida. Se eu tivesse desistido, eu tivesse feito o que mandaram, pagar pra passar, eu era um cara frustrado. Então eu digo, não, o que eu tenho que fazer? Treinar. Não existe outra forma. Então teve a persistência, persistiu, foi em frente. Exatamente. E bora pra cima. Fomos. E hoje? Hoje em dia, graças a meu bom Deus, eu tive o privilégio de ouvir do meu mestre, hoje tem um dos melhores. Estou no terceiro dan, né? Terceiro dan. Faixa preta, terceiro dan. Agora em dezembro, se Deus quiser. Olha só que bacana, mestrão. E ouvi da boca do meu mestre que hoje eu posso ser considerado um dos melhores do Pará. Isso não para o meu engrandecimento, mas para a glória de Deus. Né? Isso é esforço de todo um trabalho, né? Toda uma dedicação. Isso daí a gente vê, né? Eu já conheço você já há um bom tempo, né? A gente já tem assim uma amizade longa de muito tempo, né? Apesar da gente não ter se falado agora, sim, a gente tem se falado mais, né? Tem mais um contato agora. Isso, né? Mas a gente já se conhece há um bom tempo já. Exatamente. E assim, no mundo das artes marciais, aqui na nossa área, eu sempre ouvi boas referências, né? Da sua equipe, bom, né? Do seu treinamento, né? Já conheci algumas pessoas que sempre falam bem da Punho Fight, né? É fruto de um trabalho que a gente desenvolve, né? Com responsabilidade, sem passar por cima de ninguém, entendeu? Fazendo o nosso trabalho lá. E é isso que eu busco. E é isso aí. Deixa um recadinho para o nosso público aí. O que é que o senhor pode falar para o nosso público hoje que queira participar, que queira treinar, que queira começar
ou alguém que já treinou e parou e queira voltar, deixa um recadinho para essa galerinha aí. Bafucasa, né? Já deu o primeiro passo. Já deu o primeiro passo, já voltei. Bom, o que eu tenho a dizer, galera, é que não desistam de vocês. Não baixem a cabeça, não deixem com que as dificuldades tire toda a motivação de vocês. Procure um local que seja um professor responsável, que você possa se dedicar numa arte marcial, porque só vai lhe trazer benefícios. Eu até hoje nunca vi um malefício que venha da arte marcial. Até hoje procurei, só vi benefícios, entendeu? Então o que eu tenho a dizer para vocês é que procure, para você ter uma melhora não só do corpo, mas também da sua mente, seu estado de espírito. Eu garanto a vocês que vocês nunca vão se arrepender disso. Lá no seu CT, a pessoa pode ir lá fazer uma aula experimental e tudo mais. Com certeza. Para ver se vai gostar, porque às vezes a pessoa vai numa aula experimental de karatê, aí não se identificou, mas viu o Muay Thai e se identificou com o Muay Thai. Às vezes não gostou do Muay Thai, mas gostou do Jiu-Jitsu. Exatamente. Quais são as modalidades que tem no seu CT hoje? Bom, eu esqueci de falar, né? Além, falamos da parte do karatê, mas além do karatê, sou grau preto de Muay Thai, faixa preta de kickbox e sou instrutor de boxe. Olha aí que bacana. E agora também lá nós temos boxe, karatê, Muay Thai, kickbox e o jiu-jitsu. Só que o jiu-jitsu não sou eu que sou o professor, é outro rapaz, entendeu? Entendi. Mas vocês podem escolher qualquer uma dessas modalidades, fazer uma aula experimental, porque às vezes a pessoa, como nunca teve um contato com arte marcial, ela nem sabe nem do que ela quer realmente, né? Ela não sabe o que é um boxe, ela não sabe o que é um Muay Thai, então a gente dá essa oportunidade. Para ela fazer uma aula de cada uma modalidade, para ela escolher aquilo que ela mais se identifica. É isso aí. Pois é, galerinha. Então eu indico, né, com toda certeza, o CT Punho Fight de Artes Marciais, do nosso mestre Sabá. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Uma satisfação ter você aqui hoje, viu? Prazer. Quero ter você mais vezes aqui, viu? Pode contar comigo. Na próxima vez vamos trazer alguns atletas seus com as medalhas para apresentar para o nosso público de novo, viu? Sim, já tem. Muito obrigado. Aí, olha só. Tem uma medalha ali, do trouxe uma medalha? Traga aqui pra gente aqui, pra gente ver aqui, rapidinho. Só trouxe, tem um bocado, mas mandei trazer só essas aí mesmo. Olha só. Do brasileiro e do paraense. Olha só aí, galera. As medalhas aqui. Essa aqui é atleta, né? Brasileiro. Como é o nome dela? Rutilene. Rutilene. Seja bem-vinda, Rutilene. Isso aqui são as medalhas, são as suas medalhas. Só as principais. As principais, né? Nacional e estadual. Olha aí, muito bacana. Meus parabéns, minha amiga, viu? Que Deus abençoe, que você continue sempre sendo essa atleta maravilhosa. Tá bom? Sucesso na sua carreira. Obrigado. Mestrão, muito obrigado. Satisfação. Pelo convite. Sabe que precisando de mim, estamos aqui sempre. As suas ordens. É aqui. Isso aí. Obrigado, gente. Bom? Valeu, galerinha. Esse foi o nosso terceiro episódio. Fica com a gente que logo, logo vai sair o quarto. Falou!